eu já falei isso várias vezes aqui. Deputado Túlio. O próprio PT que me colocou na situação que eu me encontro hoje, cara. Porque a própria jornalista acabou com o meu nome inteiro. Colocou no jornal falando coisa que eu não tinha nem falado. Falando que eu tava fazendo campanha do Bolsonaro e eu não tinha feito. Salve galãs e galoas! Começando mais um vídeo aqui, meu nome é Marco Bezzi e infelizmente vamos ter que falar de mais uma aberração do governo Bolsonaro. Ontem a gente teve mais uma sessão parlamentar, uma CPMI ali das fake news que já se tornou, de longe, a mais interessante, mais instigante das comissões parlamentares. Isso não pelo seu assunto, que em si já seria muito bom, mas pelos personagens que têm passado por ali. A gente já teve passando por ali Alain do Pano, Alexandre Frota, Glenn Greenwald, Davi Miranda. Ontem a comissão parlamentar recebeu o Hans River, que é um cosplay do Shaft, assim, parece ter saído de um filme do Blaxploitation. Pela primeira vez a gente teve um participante aí do governo Bolsonaro se vestindo bem, não parecia que tinha roubado o paletó do avô morto, falecido, com aquelas ombreiras, né, uma coisa assim, mal vestida, mal ajambrada. E o Hans também poderia sair já direto para fazer a versão do Infiltrados na Clã aqui no Brasil, Infiltrados na PAN. Seria bom, não seria? Mas quem dera, né, ele tivesse esse currículo que eu acabei de falar. Na realidade, ele é só um mero funcionário de uma empresa chamada Iacalls, que é especialista em disparar fake news pelo WhatsApp, pelo Twitter, e que foi uma das grandes bases ali da eleição do governo Bolsonaro em 2018. Ele estava ali na CPMI para explicar como são feitos esses disparos, coisa que ele já tinha falado para a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Mas o que ficará marcado nessa CPMI da terça-feira não é só porque uma pessoa da direita se vestiu bem, mas porque uma pessoa da direita fez uma acusação gravíssima e mais uma vez mentiu diante das câmeras dos parlamentares. Nesse caso, você viu ao vivo como funcionam as fake news da direita. Isso in loco, tempo a tempo, minuto a minuto, como se fosse aquele seriado 24 horas. Para quem ainda duvidava das fake news da direita, acho que ficou muito claro como é o modus operandi de toda essa farsa. A verdade, na real, não importa mais pra essa galera. O importante é construir uma narrativa que caiba na cabeça alucinada desses seguidores, desses bolsominions, que com certeza estão acreditando no Hans. Tem certeza que a repórter da Folha se insinuou pra ele e acham que o governo Bolsonaro age de boa fé desde o seu início. E o Hans, muito bem orientado pela milícia virtual, acabou jogando todas as tags ali mais importantes para que a direita, os tiozão de Zap Zap, as tia véia que fica ali no Twitter e tudo mais, se alimentassem daquilo como se fosse um manjar. Sem prova alguma, ele disse que a repórter da Folha, Patrícia Campos Melo, quis trocar essas informações por sexo. E o pior, o Eduardo Bolsonaro disse que acreditava na versão do Hans. É impressionante como o caráter dessa família, aliás, eles nem têm caráter, mas se tivessem vai cada vez mais ladeira abaixo, né? Impressiona? Sim, mas negativamente. Em seguida a Folha publicou uma matéria em que prova que o Hans chamou a Patrícia Campos Melo para um jantar, mas ela disse que estaria de plantão e não poderia aceitar o convite, né? O que prova é uma verdade, porque muitas vezes que eu recebi convites legais pra sair, pra ir pra jantares, pra festas, eu tava de plantão. É uma coisa do jornalismo e eu tenho lugar de fala nisso. Além disso, a matéria da Folha mostrava que o Hans queria sim prejudicar essa empresa. É engraçado que nesse meio tempo ele mudou completamente a sua versão, né? Aquele famoso cala-boca, assim, né? E acabou virando o quê? Um novo mito da direita. Principalmente pro Alain dos Pano, o Alain dos Santos, do Terça Livre, aquele cara que se diz jornalista, mas é analfabeto, e que começou a chamar o Hans de o negão do Zap, o mito, que quer contratar ele pro Terça Livre. Alain, calma, você pode fazer isso mandando uma mensagem pra ele, não precisa ser tão explícito. Você que é uma figura pública deveria manter o decoro. Mas eu acredito que toda essa admiração pelo Hans, que a direita subindo hashtags Hans Mito,
Hans é o cara, Hans não sei o que, tem tudo a ver com o motivo básico dele ser um bolsominion, né? Ele tem uma acusação da ex-mulher que o acusou de ameaça de morte, né? Quer dizer que o cidadão de bem não falha nunca, né? Se não tá no Jus Brasil por violência doméstica, tá em dívida e muitas vezes tá nas duas coisas. E nem competente pra mentir o Hans foi, porque ele foi desmascarado durante a CPMI pela deputada Natália Bonavides, que perguntou se ele teria participado da campanha de um cara chamado Policineto em 2018. E o Hans disse que sim. Só que o Policineto nem concorreu a nenhum cargo eletivo naquele ano. A campanha do senhor Policineto que o senhor mencionou, foi nesse ano também, 2018, que o senhor teria feito? Fiz campanha política dele, duas campanhas políticas dele. Uma delas foi nesse mesmo ano que o senhor trabalhou na IACOS? Foi. Se eu não me engano, foi. Mas é que ele não foi candidato em 2018. O senhor lembra se era para ele mesmo? O senhor está falando que trabalhou para tais pessoas, trabalhou para Lula, para o PT, mas o senhor está falando que trabalhou para uma pessoa que não foi candidata em 2018? O Hans caprichou no visual, mas esqueceu de estudar, hein? Mais uma vez se provou um bolsominion perfeito. É claro que a atuação bizarra desse personagem na CPMI causou uma comoção assim no Twitter, principalmente entre os jornalistas, e a gente também fica muito revoltado com o que aconteceu, principalmente pelo filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo, concordar com isso e achar que sim, que a imprensa pode ter esse papel de ficar se vendendo sexualmente, que é um absurdo. A gente torce para que a Patrícia ganhe na justiça o que ela tem direito depois dessas declarações, e a gente torce para que ela fique bem, porque ela já foi atacada muitas vezes o ano passado, em 2018, quando ela revelou toda essa tramóia aí das fake news pela direita. Mas a gente não pode passar o pano e não citar que as instituições maiores aí do jornalismo acabaram normalizando toda essa farra, toda essa bizarrice do governo Bolsonaro por um simples motivo: pela reforma econômica do Paulo Guedes. Sim, justamente isso. A Folha, que já falou em editoriais, o Estadão também, que está de acordo com a reforma do Paulo Guedes. Um governo que tem seu alicerce aqui de um lado o Paulo Guedes, o do outro o Sérgio Moro. É a mesma Folha que é atacada pelo presidente, pela sua gangue, pela sua milícia virtual diariamente. Não adianta a Vera Magalhães, Joel Pinheiro, Pedro Doria, Marilis bancarem os arrependidos agora, né? O Bolsonaro sempre foi assim e a gente sempre disse isso desde o primeiro dia do governo dele. Quando o MP atacou o Glenn injustamente, eu não vi essa revolta toda dos jornalistas, esse corporativismo todos que agora a gente vê com a Patrícia, que merece sim ser defendida. Jornalista que acordou para a vida em 2020, que lute para corrigir os erros mesmo que vocês plantaram. Porque um dia vocês vão virar alvo também, como todo mundo virou, é uma coisa meio dissimulada. Os bolsominions, a milícia virtual, o escritório do ódio acaba atacando de maneira fortuita, assim, né? Muitas vezes para fazer uma cortina de fumaça, e a gente sempre avisou. Eu digo mais, essa mobilização que a esquerda faz para levantar tags no Twitter, para se defender desses ataques todos, não arranha nem a lataria do fascismo que é esse governo Bolsonaro. É um projeto fascista impulsionado com grana pesada de empresários, e você sabe muito bem, para disparar tudo isso em Telegram, WhatsApp e Twitter. Você pode ter certeza que na bolha digital fascistoide do Bolsonaro já foi provado que a Patrícia Campos Mello inventou tudo, que na verdade foi o PT que soltou todas essas fake news. O próprio PT que me colocou na situação que eu me encontro hoje, cara. Que o Bolsonaro é aquele injustiçado, né? Por uma elite vermelha de petistas, de comunistas, de marxistas. Isso nunca vai mudar. Como a gente não tem apoio do escritório do ódio, do governo Bolsonaro, a gente não tá entre esses youtubers que recebem dinheiro deles, a gente só tem uma forma de continuar aqui o nosso trabalho de denúncia aqui no YouTube, que é o nosso Apoia-se. Você pode entrar no link do primeiro comentário, nos apoiar, fazer com que a Galãs Feio continue no ano de 2020 a ferro e fogo e com tudo pra cima deles. E também pode se inscrever, ativar as notificações, dar seu like, comentar se você é novo aqui no canal. A gente volta logo mais, essa semana ainda tem quadro novo surgindo na Galãs Feios, tenho certeza que vocês vão gostar.
E se você é um desses que ainda acredita na verdade dos Bolsonaros e desse governo com esse viés fascista, a gente só tem uma coisa pra te dizer: não passarão.